Martinho Lutero costumava dizer que Deus usa máscara para poder se revelar. Dentro do seu arrazoado filosófico, teológico, Martinho Lutero costumava argumentar que para que o homem pudesse suportar uma revelação divina, Deus de alguma maneira tinha que se esconder. Na condição em que estamos, num estado pecaminoso, imperfeito, nós não temos condições de contemplar Deus tal qual Ele é em sua majestade. Assim, todas as vezes em que Deus precisou se manifestar, Ele precisou maquiar a sua própria natureza. Ou seja, nas palavras de Martinho Lutero, para se revelar, Deus usa uma máscara. Eu queria que você fosse comigo e acompanhasse comigo as palavras dos 3 primeiros versos do capítulo 18 de Gênesis, porque aqui a gente começa a entender um pouco disso a partir de alguns episódios bíblicos. Gênesis capítulo 18, verso 1 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, verso 2, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Esse é um episódio marcante na história, da narrativa bíblica. E o que nós lemos aqui parece contraditório, porque Moisés, ao preservar este relato sobre a inspiração divina, na primeira frase ele diz: o Senhor apareceu a Abraão. Provavelmente a sua versão deva apresentar o nome Senhor em todas as letras maiúsculas. No original hebraico, é o nome mais sagrado de Deus que poderia ser utilizado, representado pelo tetragrama Yahweh. Esse Senhor é o Deus Yahweh que apareceu a Abraão, é o que você vê na primeira linha deste relato do capítulo 18. Porém, na sequência aparentemente contraditório, diz que apareceram 3 homens a Abraão. E quando você lê a sequência do texto, você vai perceber que um homem permanece com Abraão na tenda, num diálogo, e os outros 2 seguem o caminho para as cidades das Campinas, a saber, Sodoma e Gomorra. O texto é claro ao dizer que estes 2 que seguem a caminho de Sodoma e Gomorra são 2 anjos, mas este que permanece na tenda com Abraão, que aceita a sua adoração quando ele se prostra e não o reprime nesse gesto de adoração, o próprio texto diz que era o Senhor aparecendo a Abraão. Interessante, muito interessante. Para que Deus pudesse se revelar ao seu servo, neste episódio, Deus usa uma embalagem humana, porque é Deus aparecendo, mas o próprio texto diz que tinha a aparência de um homem. Vá, por favor, até o livro de Josué, algumas páginas à sua frente, saindo do Pentateuco, você tem aí Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, e aí na sequência você tem o livro de Josué. No capítulo 5, eu gostaria de chamar a sua atenção a uma outra manifestação de Deus, agora com o substituto de Moisés. Versos 13 a 15 do capítulo 5 de Josué, lemos: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele, que diz a tua versão? Um homem que trazia na mão uma espada nua, desembaiada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Agora, olha aqui. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu servo ao seu servo? Olhe para mim. Você tem aqui a iminência de uma conquista, a entrada na terra prometida. Você tem um líder que está consciente de suas responsabilidades, que carece de um auxílio da parte de Deus, e ele tem uma visão logo ali perto de Jericó, e ele vê um homem, ele vê esse homem segurando uma espada, e ele pergunta: você está do nosso lado ou está do lado deles?
e este alguém se identifica: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e Josué se prostra e ele não recebe nenhum tipo de advertência. Este homem com a espada desembainhada, ele aceita a adoração de Josué como sendo algo legítimo. Aqui há uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Deus também na figura de um homem, na figura de um guerreiro. Pois bem, vamos dar um salto até o livro do Apocalipse, no capítulo 19, porque eu queria que você percebesse o contraste desses dois primeiros exemplos com aquilo que está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Os versos 9 e 10, na minha versão: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Verso 10, João, o vidente: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Desculpa, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você tem uma clara diferença aqui no episódio de Apocalipse 19 em relação aos dois primeiros já citados. Aqui o anjo aparece, dá a revelação, e João, naquele êxtase daquela manifestação extraordinária, ele se prostra para adorar, mas a identidade deste anjo, ela é parcialmente revelada quando ele não aceita a adoração, dizendo: você não pode me adorar, você só pode adorar a Deus. Os dois primeiros exemplos, os homens que apareceram a Abraão e a Josué aceitaram a adoração daqueles servos, mas não foi o caso do apóstolo João, que teve o seu gesto reprimido: levanta daí, porque eu e você, nós somos conservos, você não pode me adorar. Outro exemplo, agora voltando um pouquinho, eu vou pedir para você ir até o livro de Atos capítulo 10, é um clássico exemplo também, Atos capítulo 10, existe muita coisa a ser explorada aqui, muitas implicações do episódio de Atos capítulo 10, mas nós vamos nos manter apenas no que diz respeito à mensagem de hoje. Versos 25 e 26 do capítulo 10 de Atos: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Verso 26, mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Vimos um caso em que o Senhor, em aparência humana, aceita a adoração, e outro caso, um anjo e o próprio apóstolo, uma figura representativa da igreja cristã, ambos recusam o gesto de reverência, de adoração dos seus interlocutores. Interessante, não? Agora quer ver como a coisa fica mais interessante ainda? Vá ao livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Gosto muito desta sessão. Êxodo, capítulo 33. Verso 8 em diante: quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, Moisés, verso 9, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo, verso 10, via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Olha agora, verso 11. Falava o Senhor a Moisés, que diz a sua versão, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, para o acampamento, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então o verso está dizendo nitidamente aqui que na dinâmica diária do acampamento, da peregrinação de Israel, havia um movimento. Quando a coluna na nuvem se colocava perto da tenda do encontro, Moisés saía do acampamento, o povo todo via ele caminhando de costas, cada um ficava à porta da sua própria tenda, Moisés entrava lá, aquele lugar se enchia, com a presença de Deus, mas o texto está dizendo que quando Moisés ele entrava na tenda, ele encontrava com alguém e falava com esse alguém de que forma? Face a face.
Agora, como você me explica, ainda no capítulo 33, no verso 18, o que vamos ler aqui? Mesmo capítulo, tá? Mesmo capítulo, verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Verso 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face... E aí agora, meu irmão? E aí? Via ou não via? Falava com Deus face a face ou não falava com Deus face a face? É interessante porque é no mesmo capítulo, é na mesma sessão. A gente não está nem falando de momentos diferentes, em partes da Bíblia diferentes. Nós estamos falando da mesma sessão, no mesmo momento assim. Eu e você precisamos compreender que existem manifestações de Deus que os seres humanos conseguem suportar, porque Deus esconde a sua glória. Deus embala, embrulha quem Ele é de uma forma que nós possamos suportar. O que não acontece no final do capítulo 33, porque olha só, eu não sei você, mas Moisés é fantástico. E Moisés ali no texto anterior, diz que falava face a face, como se fala com quem? Com um amigo. A Bíblia chama Moisés de amigo de Deus. Eles batiam um papo, eles conversavam. Só que Moisés compreendia que aquilo era uma forma, e que em essência tinha muito mais para ser descoberto, tinha muito mais para ser contemplado, tinha muito mais para ser apreciado. E como um amigo com quem você troca confidências, como um amigo com quem você tem intimidade, com um amigo com quem você fala coisas muito suas, Moisés se achou na liberdade de dizer: eu quero te ver de um outro jeito, eu quero ver a tua glória. Quero dizer a você que Moisés tinha uma pálida ideia do que estava por trás daquela forma com quem ele encontrava dentro da tenda. Ele viu este Deus fazendo a montanha fumegar, tremer. Ele viu os sinais, ele viu o poder. Ele queria ver a glória de Deus. A resposta é interessantíssima. Ele diz: eu vou mostrar para você o quê? O quê? A minha bondade. Perceba o trocadilho aqui. Eu quero ver a tua glória. Não podes ver a minha face, mas eu vou te mostrar a minha bondade. Porém, a bondade de Deus, em sua plenitude, nem poderia ser contemplada por aquele profeta. Quando eu e você manifestamos bondade na posição de filhos de Deus, de seguidores de Cristo, nós revelamos, através dos nossos gestos de generosidade, através da nossa bondade, nós revelamos o que ao mundo? A glória de Deus, de um jeito que ela possa ser apreciada. É fantástico, né? Deus coloca Moisés numa fenda lá, e o que Deus faz? Deus bota a mão na fenda e faz assim, ó. E quando ele já está de costa, Deus tira a mão. Não sei dizer para você o que me passa pela cabeça. Martinho Lutero costumava dizer: Deus usa uma máscara para se revelar. Mas dentro de todo o plano da salvação, Deus escolheu um jeito para revelar a si mesmo, o maior e mais espetacular jeito para se revelar. Vou pedir para você dar um salto até o livro de Hebreus, capítulo 1, no prólogo do livro. Hebreus, capítulo 1. Os 3 primeiros versos lemos assim, na minha versão: havendo Deus outrora falado muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo que diz a tua Bíblia, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, esse Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Destaco duas expressões do autor do livro de Hebreus: resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Deus se revela de múltiplas formas. Deus se esconde para se fazer entendido de múltiplas formas, mas a maior de todas as revelações, já planejadas e executadas por Deus, a maior de todas as manifestações, a maior de todas as revelações, foi através da pessoa de Jesus Cristo. Antes de a gente ir para o texto que traz a alma da mensagem de hoje, eu queria que você apenas observasse comigo como Deus tinha isso muito planejado já desde a antiguidade. Então, vou convidar você a ir até o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, o primeiro texto está no capítulo 40. Isaías capítulo 40. Eu queria que você percebesse algumas expressões comigo antes de a gente se encaminhar para o final. Isaías capítulo 40, o verso 5 diz assim, a glória do Senhor, que diz a tua Bíblia, se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Deus vai manifestar a sua glória, é a promessa feita pelo profeta, a glória do Senhor há de se manifestar. Fantástico! Observe o verso 10 do mesmo capítulo. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço, observe essa expressão, o seu braço dominará, e o que o seu galardão está com ele, eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. O braço do Senhor dominará. Vire algumas páginas até o capítulo 52, por favor. Nós vamos voltar com esse assunto na Páscoa, tá? Mas hoje é só um arranhado aqui. Isaías 52, o verso 10 diz assim: o Senhor desnudou o seu santo, que diz aí? Braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Primeiro ele diz: eu vou manifestar a minha glória, o meu braço dominará. E agora Isaías está dizendo que ele vai desnudar o seu braço. O que é isso? Eu já disse isso para você em outro momento aqui. Em outras palavras, é como se a Bíblia estivesse dizendo o seguinte: Deus está arregaçando as mangas, Deus está desnudando o seu braço como um homem que vai executar alguma tarefa, vai manejar alguma ferramenta. Um homem que está com o capô de um carro aberto diante de si, ou com uma madeira na sua marcenaria, na sua oficina. O que ele faz? Ele arregaça as mangas. É isso que Deus está dizendo através de Isaías: eu vou manifestar a minha glória, o meu braço dominará. E agora Isaías está dizendo que eu vou desnudar o meu braço. Deus está arregaçando as mangas. Como é que ele faz isso? Olha o capítulo 53, o verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado, que diz aí a tua Bíblia? O braço do Senhor. Revelação de quem ele é. Ele vai desnudar o braço. Isaías pergunta: quem vai acreditar nisso? A quem será revelado o braço? O braço do Senhor. Pois bem, meus irmãos, agora estamos prontos para o texto principal, e com isso a gente encerra as nossas considerações. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. A partir do verso 25 a gente lê assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olhe para mim, meu irmão. Este homem piedoso aguardava o cumprimento de uma promessa e a ele foi dito: você não vai morrer antes de ver essa promessa se cumprir. Este homem piedoso vai à igreja naquele dia porque o Espírito o move até lá. É o Espírito de Deus que está promovendo o encontro entre um homem com altas expectativas e o cumprimento da promessa de Deus. Este homem reconhece num casal humilde de camponeses do norte da Galileia, com um bebezinho com pouquíssimo tempo de vida. Ele reconhece nos braços daquela jovem chamada Maria, ele reconhece o cumprimento da promessa. Ele vê o que ninguém estava vendo. Ele identifica o que ninguém estava identificando. E as palavras dele: agora eu já posso morrer, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aquele bebezinho escondia a expressão exata do ser do Deus Todo-Poderoso. Aquele bebezinho com poucos cabelos, uma gengiva sem dentes, bracinhos e perninhas frágeis, dependente do leite materno e dos cuidados daquele pai e daquela mãe, aquele bebezinho escondia a maior de todas as revelações do Deus majestoso. Era o Deus encarnado em forma humana. E Simeão viu e disse: os meus olhos viram a tua salvação. Meus irmãos, o meu sincero desejo é que em sua jornada cristã, em sua experiência com Deus, você também possa dizer: os meus olhos te viram. Os meus olhos te viram. Deus se esconde para poder se revelar. Você tem conseguido perceber as tentativas de Deus em se revelar a você? Nós não temos como suportar a manifestação de sua glória e de sua majestade, mas Ele continua se revelando. Ele continua se revelando através da revelação, Ele continua se revelando através da palavra, Ele continua se revelando através das pessoas que encarnam o cristianismo em sua essência e vivem os princípios puros da religião. Deus continua se manifestando. E você precisa dizer: os meus olhos te viram. O apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo a uma igreja, ele disse: olha, agora eu vejo como um espelho, obscuramente. Para mim e para você que estamos acostumados a usar o espelho do carro, o retrovisor, ou aquele mesmo do seu closet, ou do corredor do seu quarto, onde você checa ali para saber se está tudo certinho, isso pode parecer não fazer muito sentido, mas quando o apóstolo Paulo escreveu isso no primeiro século, o espelho não era um vidro com uma parte muito escura na parte de trás que eles descobriram depois. Não, o espelho eram peças de metal, normalmente de bronze, extremamente polidas, que davam a ideia para quem quisesse ver, uma ideia de um reflexo. E quando o apóstolo Paulo se refere, ele diz: olha, hoje eu consigo te ver como num espelho, obscuramente. Nós conseguimos ver os vultos, os contornos, os traços, mas a gente não consegue ver com nitidez. Porém, o apóstolo Paulo diz: mas, final do capítulo 13 de 1 Coríntios, nós te veremos face a face. Agora eu te conheço em parte, mas um dia conhecerei como eu também sou conhecido. Eu espero que você possa contemplar a face do seu Redentor muito em breve, quando já glorificado, revestido de incorruptibilidade, quando já num corpo glorificado pelo milagre da segunda vinda, você possa olhar a face do seu Senhor sem medo, sem espanto, sem nenhuma barreira, absolutamente nada. Você vai poder contemplá-lo sem temer a sua própria destruição, porque você está salvo e salvo para sempre. Que os nossos olhos contemplem o Senhor, na medida em que Ele deseja se revelar a nós.